Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E o tema de hoje fala-se sobre simpatias e antipatias terrenas. A pergunta número 386 do Livro dos Espíritos diz assim: podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E a resposta? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um pelo outro. É frequentemente diversa, não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Explicando um pouquinho melhor, dois seres que já eram conhecidos em existências anteriores podem se encontrar na vida presente e se reconhecer? Primeiro que assim, deve ser bastante comum isso, porque já que as reencarnações acontecem com proximidade, os entes familiares, mesmo as relações mais próximas, a gente sempre tem uma relação anterior e consequência dessas relações anteriores, sejam elas boas ou más. Adquirimos nesses relacionamentos pessoas que nos são agradáveis e pessoas que não são tão agradáveis, algumas que nos prejudicaram, outras que nós prejudicamos. Então, nesse cenário, nesse conjunto de situações que acontece, e se esses seres têm por continuidade reencarnações em ambientes muito próximos, é natural que aquelas pessoas que convivam tenham já um relacionamento prévio. Então, esse relacionamento, quando é agradável, quando é bom, torna logicamente a continuidade dessa existência, por mais que não se tenha lembrança, memória das existências anteriores, o fato de ter uma proximidade de maneira de pensar faz com que rapidamente a gente se dê muito bem com algumas pessoas que estão à nossa volta. Item A da pergunta 386: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Quer dizer, não era mais interessante se a gente já se encontrasse logo de cara e falar: você aqui, puxa vida, te reconheço da outra vida. E a resposta? Nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que passaram um tempo juntos. Então, o esquecimento da vida passada, como a gente já disse, é um princípio que a doutrina trata e que tem a sua finalidade. Ou seja, quando a gente não lembra da vida passada, faz com que a gente encare os mesmos problemas que às vezes nas vidas anteriores não conseguimos passar de maneira boa, com uma nova versão. Somos uma nova versão de pessoa, mais evoluída, mais que refletiu sobre os eventos que a gente não conseguiu passar bem nas vidas anteriores. Então o fato de não lembrarmos esses eventos faz com que, encontrando essas mesmas situações novamente, a gente tente novamente com a cabeça zerada. Como eu falo assim, deixa para lá e vamos começar de novo. Se a gente lembrasse das vidas anteriores e trouxesse para essas existências aquelas pessoas que nos são simpáticas ou que foram simpáticas em vidas anteriores, poderia trazer por consequência um apartamento ou uma separação em relação àquelas outras pessoas que não são tão simpáticas e com as quais a gente, na verdade, tem que conviver. E mais ainda, as experiências, principalmente as de crescimento, estão mais na convivência daquelas pessoas que não nos são tão simpáticas, das quais a gente tem que conviver, porque é através dessa convivência que a gente as torna simpáticas. Então, nas próximas existências, ganhado um amigo, você carrega esse amigo para sempre, do que simplesmente viver entre aqueles que não são agradáveis. Viver sempre entre aqueles que não são agradáveis, que a convivência é fácil, torna um pouco de como se a gente não quisesse enfrentar as dificuldades e deixar as pessoas que não são tão agradáveis de lado, evitando conflitos. Só que se a gente evita conflito, a gente evita também a resolução dos conflitos que foram gerados antes. Então essa é a razão pela qual não é muito interessante onde a gente lembre exatamente o que foram as pessoas nas vidas anteriores.
Pergunta número 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? E a resposta? Não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro em que se tenham conhecido como homens. Primeiro ponto do conceito de simpatia. Simpatia significa pensar de maneira semelhante, sentir de maneira próxima, de maneira igual. Então, duas pessoas que são simpáticas são duas pessoas que pensam de uma maneira muito aproximada. Têm os mesmos valores, têm a mesma tendência de como reagir diante das situações e, por causa disso, aquela convivência é agradável. Então, dali a simpatia. Quando a gente fala de simpatia de vidas anteriores, é porque nessa existência, embora não lembramos que aquela pessoa já foi uma pessoa com a qual a gente conviveu bastante, nessa existência, quando a gente se aproxima e começa a perceber que tem uma mesma maneira de pensar, tem o mesmo proceder, tem a mesma escala de valores, é muito fácil a convivência, isso faz com que esse relacionamento se torne bastante agradável, né? Então essa simpatia pode se dar por uma convivência anterior que tenha sido trabalhada já um amigo de longa data, e às vezes isso é bem comum, né? Às vezes você encontra uma pessoa e muito rapidamente você fala assim, olha, a gente já deve ter vivido junto antes, porque a nossa similaridade, é tão agradável, é tão bom falar com você, que às vezes isso só pode ser resultado de uma convivência anterior. Isso pode se dar sim por uma convivência anterior, ou pode se dar pela uma proximidade de maneira de perceber as coisas. A relação com as pessoas ela está muito mais do que simplesmente na aparência e muito naquilo que a gente percebe, naquilo que a gente sente. Então, quando alguém te lembra alguém que foi agradável, mesmo que não tenha convivido com você, mas que traga a lembrança de alguém que lhe era muito simpático, com alguém com que você gostava da convivência, é natural que a primeira proximidade seja mais simpática. Você tente se aproximar, porque aquela figura, aquele shape, aquela maneira de abordagem te lembra alguém que era agradável. A mesma coisa acontece quando é desagradável. Às vezes a gente encontra alguém e se a pessoa dizer uma palavra, a gente simplesmente fala, que cara antipático, não gostei. Porque na realidade aquela aparência pode trazer para a gente uma lembrança de alguém ou de alguma situação dessa ou em vidas anteriores que não foi muito agradável. Também é bastante comum que às vezes você é obrigado a conviver com pessoas antipáticas, pessoas com que você de cara não lida muito bem. E às vezes em ambientes que não dá para fugir, tipo trabalho. Você está num ambiente de trabalho e encontra alguém que não vai com a cara da pessoa. E que quando você começa a uma convivência forçada, ou seja, uma convivência diária de ter que lidar com aquela situação, você começa a perceber as razões pela que a pessoa é daquela maneira. E começa a perceber que as pessoas têm outros valores, têm outras coisas boas. Então aquele grau de antipatia vai diminuindo, de maneira que pode até se tornar uma simpatia, pode até se tornar alguém agradável, mesmo que inicialmente tenha sido desagradável. Isso pode indicar, de novo, da mesma maneira que a simpatia, a antipatia pode identificar alguém que numa convivência anterior tenha tido um comportamento antagônico, que tenha te prejudicado, ou que não tenha pensado da mesma maneira, e quando encontrando de novo agora, sem querer saber e sem lembrar exatamente, você resgata aquela sensação, aquele sentimento, então tem uma história de tomar um pouco de cuidado ou se afastar, ou não querer se aproximar. Mas, às vezes, quando você vence essa situação e se aproxima da pessoa, você começa a entender as maneiras pela qual ela age daquele jeito. E, às vezes, começa a captar que todos nós temos coisas boas e temos coisas que não são tão boas. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Quando a gente se aproxima, é só se aproximando das pessoas que você consegue descobrir as qualidades e os defeitos. Então, os defeitos você evita e as qualidades você aproveita. Você se considera em cima das qualidades da pessoa para saber o que aquela pessoa faz de bem. E isso facilita, então, o relacionamento. De novo, a existência é para que a gente saia tudo bem. É para que a gente aumente o número de amigos, para que a gente aumente o número de pessoas que estão à nossa volta, com as quais a gente se dá bem. Se a existência deu tudo bem, e no geral você criou mais amigos do que inimigos, na espiritualidade para as vidas posteriores, você vai ter cada vez mais amigos, de maneira que você se torna cada vez mais simpático no meio onde você se encontra, porque aquela lembrança começa a ficar mais clara e a vida facilitada para todo mundo.
Pergunta número 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? E a resposta? Entre os seres pensantes há uma ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência e que mais tarde compreendereis melhor. É o que a gente estava dizendo. É muito mais do que a aparência, do que a materialidade ou do que a lógica. Existe uma percepção de uma vibração, de um sentimento que é resgatado e é percebido pelo ser. Isso faz parte da nossa mediunidade natural. À medida em que a gente vai se desenvolvendo como ser espiritual, através das várias existências, vamos também aprendendo a sentir certas capacidades, certas possibilidades, certas vibrações. De maneira que quanto mais desenvolvido, mais a gente percebe isso. Dali o fato de a gente começar a perceber cada vez mais claro, quando você se aproxima de alguma pessoa, se é alguém que você já de imediato tem é agradável estar próximo, é estar junto, então tudo bem, legal, ou não é tão agradável, ou você deve tomar algum cuidado. Isso tem consequências que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Pergunta número 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? E a resposta? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. De novo, a questão da vibração, da percepção. Se aquela percepção não é uma percepção boa, se não é agradável, porque talvez existam valores diferentes, existem maneiras de proceder diferentes e que você precisa, de uma primeira instância, tentar entender qual que é, para ver se é bom estar junto ou você simplesmente se afasta. Há pessoas que não adianta você tentar só cultivar e tentar ser simpático, se a pessoa não está interessada em ser agradável, então é melhor você se afastar um pouco e respeitar o isolamento daquele ser ou para não ser prejudicado nessa situação. É um pouco de entender aquela sabedoria que já adquirimos. Então a questão da intuição, da percepção, precisa ser melhor e mais entendida por cada um de nós. À medida em que a gente começar a entender e se relacionar com esses sentimentos de uma maneira mais trazendo para a racionalidade, mas considerando esses sentimentos, a gente vai começar a perceber ganhos muito maiores do que simplesmente aquele da lógica racional. Só a lógica racional não explica tudo. A gente começa a perceber que tem outras variáveis imateriais que precisam ser consideradas nessa equação antes de a gente tomar uma decisão qualquer. Pergunta número 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? E a resposta: de não simpatizarem um com o outro não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles deve derivar de diversidade de modo de pensar. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Lembrando do termo antipatia, não pensar de maneira igual. O fato de não pensar igual não significa que a pessoa seja má ou que você seja má, porque a antipatia ela precisa ser olhada pelos dois lados. Se existe antipatia dos dois lados, os dois são antipáticos. Por quê? Aquele enxerga de uma maneira e esse enxerga de outra maneira. Então o fato de enxergarem de maneiras diferentes demonstra, primeiro, claramente que existem valores diferentes ali. Quais são os valores corretos e quais não são? É preciso pensar sobre isso. Então, o ser traz as consequências das suas vivências e o que aprendeu. Esse o que aprendeu pode ser bom ou pode ser reformado. Se nós simplesmente considerarmos que tudo aquilo que a gente considera como sendo certo é sempre o certo, a gente não evolui, a gente não melhora. A gente vai estagnar no ponto que está. Então, colocar em xeque aquilo que você considera como sendo certo ou não certo, não simplesmente aceitar a posição do outro, mas colocar em xeque, validar e raciocinar sobre isso, traz para a gente uma clareza ou de reafirmação dos nossos pontos, dos nossos valores, da maneira como proceder. Então, não, eu vou continuar fazendo assim, eu não acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Isso dá para a gente uma validação do caminho que a gente escolheu, ou de a gente perceber que o caminho que a gente está escolhendo não é tão bom assim e que talvez eu deva repensar. Continuando, pergunta número 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor espírito? E a resposta, numa e outra indiferentemente.
mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe se vai ser censurado. Seu afastamento desta pessoa se transforma em ódio, em inveja, o que lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Isso é bastante interessante, principalmente para os dias de hoje, porque tem um terceiro conceito aqui que a gente poderia considerar. A gente falou de simpatia, que é pensar da mesma maneira, né? Duas pessoas que são simpáticas pensam de maneira semelhante. Antipatia é pensar de maneira contrária, ou de maneira não semelhante. Então, duas pessoas que são antipáticas não pensam da mesma forma. Tem um outro termo que é empatia, tão dito nos dias de hoje. O que significa empatia? Sentir como o outro sente. Então, quando a gente liga essas questões, a gente começa a perceber, e essa é a razão daquele espírito que tem vantagem sobre aquele que ainda está numa escala de desenvolvimento menor. Que aquele que já começa a perceber essas questões, começa a entender que ele pode estar certo ou não. A antipatia não quer dizer necessariamente que o outro seja mau, mas é necessário investigar, é necessário pensar. Deixa eu ver se os meus parâmetros, se os meus preconceitos estão certos. Porque quando tudo isso é feito em cima de preconceito, e não entendam aqui preconceito como sendo uma palavra ruim. Preconceito não é ruim, preconceito é bom. A maneira como a gente lida com eles é que é o problema. Preconceito significa um conceito anterior. Antes de saber exatamente, a gente formula um conceito. Isso é preconceito. Então, quando você vê alguém com a qual você não gosta, você sente antipatia, o que justifica esse sentimento de antipatia? Um preconceito. Você está fazendo um preconceito da pessoa antes de conversar com a pessoa. Isso às vezes nos livra de problemas. Você pode, por preconceito, evitar certas situações de maneira a não se prejudicar com aquelas situações. Isso é bom. Isso significa evolução, significa aprendizado. O que a gente precisa incluir nessa equação é o processo da empatia. Ou seja, existindo um preconceito que nos define que isso não é muito bom, a empatia nos coloca num sentido de curiosidade de entender a posição do outro, para saber se a posição do outro é uma posição válida também, não só a minha, ou seja, se aquele preconceito que eu tinha não faz sentido porque mudou, ou se ele se confirma diante daquilo que eu estou entendendo. Vou colocar um exemplo bastante prático. Suponha que você está passando numa rua e vem no sentido contrário uma outra pessoa mal vestida, com certos sinais que te dão um certo medo. Você olha e você fala, isso é preconceito. Agora, quando você se coloca no sentido de tentar entender aquela situação e perceber, por exemplo, coitado, ele é só alguém que não teve sorte, que está bêbado, ou que está sofrido, ou que é pobre, não tem como ser de maneira diferente. Quando você começa a usar a empatia para se colocar no lugar do outro, faz com que você tente nessa equação arrumar uma maneira de tentar entender aquilo. Então não é só mais o preconceito, porque se você muda de calçada e vai para outra calçada, você está agindo como na parábola do Cristo, do samaritano, do bom samaritano, onde aquele que estava passando foi assaltado, foi machucado, foi derrubado e foi roubado e está caído na rua. E todas as pessoas que passam desviam do caminho, considerando que aquele é um bêbado, que é um largado, que está tudo errado. E as pessoas se afastam dele e vão embora. E o bom samaritano é aquele que se aproxima daquele que está caído e ajuda aquele que está caído, e mais do que isso, carrega-o para uma hospedaria, cuida dele, deixa dinheiro e vai falar, amanhã eu volto aqui de novo para saber se gastou alguma coisa a mais, eu pago aquilo que ele gastou. Esse é o pensamento, esse é o propósito que Jesus coloca exatamente nessa situação. Num primeiro momento pode existir um preconceito de olhar a figura e achar, pelo entendimento, pelo aquilo que eu aprendi, pelo que minha mãe me disse quando eu era pequeno,
Pelo que meu pai falou assim, evita essas situações porque são situações ruins, você pode se prejudicar, você pode se machucar, você pode sofrer por conta disso. Então, naturalmente, com esse aprendizado, nos levaria a mudar de calçado. A empatia nos faz aproximar um pouco mais, uma distância segura ainda, de olhar aquela situação e ver se aquela situação é real. É alguém que precisa de ajuda ou é realmente alguém que pode me prejudicar? Isso leva a um raciocínio de não ser nem tanto aquele que simplesmente vai lá e abraça, porque pode se dar mal, pode realmente se dar mal, como nem ser aquele que abandona aquele que necessita de uma ajuda, que poderia ser você que estivesse lá naquela situação. Então, quando você se interessa um pouco mais nessa situação e usa a empatia para olhar esse teu preconceito, você ou confirma ou decide. Isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, e explica muitas das situações que acontecem. Quando a gente fala hoje da diversidade, a gente está dizendo que existem muitos seres diversos, em diversas formas, diversas maneiras de ser. Não é só na abordagem de gênero aqui, de homem, mulher, trans, homem trans, mulher trans, não é só essa questão. Existem diversidades de raças, diversidades de posições, diversidades de um monte de maneira de pensar. Então existem filosofias, existem, por exemplo, para citar uma que eu me lembro aqui agora, um grupo de pessoas, não sei se existe no Brasil, acho que já existe também, mas quando eu vi esse documentário, vi nos Estados Unidos, são pessoas que têm casa, moram, têm trabalho e tudo, e vasculham lixo em busca de comida, em busca de coisas que têm valor. Isso é alguém que é um mendigo, que não tem dinheiro? Não necessariamente. Porque tem uma filosofia atrás disso que considera que você não deve mais abusar do planeta. Tudo aquilo que é gerado deve ser consumido e reaproveitado, e que muita coisa vai para o lixo que não deveria ir para o lixo. Só que isso leva a uma mudança de postura, então tem pessoas que se moldam o seu comportamento nessa direção e que estão super válidos, muito mais do que talvez nós, que ainda estamos numa postura de gastar, consumir. Já acordaram para uma certa consciência que nós não temos ainda. Questiona-se o fato, questiona-se a maneira de fazer, mas é um comportamento, é uma medida. Como, por exemplo, algumas pessoas que andam descalço. Já ouvi falar de filosofias de pessoas que andam descalço. Não vestem mais nada. Fala assim, mas passa frio. Não passa. Com o tempo aprende a não passar frio. Mas vai ficar com os pés calejado, grosso, não vai sentir nada. Fala, não, muito pelo contrário. Diz que com o passar do tempo, começa através do tato dos pés com o chão, descobrir outras sensações, outras coisas que a gente não consegue perceber porque está com os pés sempre cobertos. A gente nasceu para ser assim. A gente não nasceu para ter calçado. Então, são filosofias diferentes, são pessoas diferentes que estão estimando coisas diferentes. Isso é diversidade. Raças diferentes, maneiras diferentes, culturas diferentes. O que faz com que a gente, vivendo num mundo que está se abrindo para a diversidade em todos os aspectos, todos os aspectos, a gente precisa começar a desmontar certos preconceitos que nos foram colocados. No sentido de que esses preconceitos que, da maneira como existiam, ajudavam, mas que precisam ser questionados nos dias de hoje. Eu lembro que a minha mãe é italiana e veio da Itália logo depois da Segunda Guerra Mundial. E veio de navio de imigrantes, pobres, extremamente pobres, imigrantes italianos que vieram para o Brasil. E a primeira vez que ela viu uma pessoa negra na vida foi quando chegou no Rio de Janeiro, que aí chegaram em Santos, aliás, que desembarcou, que chegou em Santos e aí começaram a ver pessoas negras, não conheciam pessoas negras. Então é normal que numa situação dessa se assuste num primeiro instante, porque não sabe, não está acostumado com aquilo. Então, por isso que eu estou querendo desmontar essas questões que existem para a gente, de a gente considerar, por exemplo, as diferenças de raça como sendo boas ou ruins. Em algum momento, a gente aprendeu e alguém disse para nós brancos, que os negros eram ladrões, que eram ruins e que deveriam ser evitados. A gente precisa transformar essas questões, tentar entender essas questões para se transformar como pessoas. Para que a gente tenha uma postura diferente,
para que a gente entenda o momento pelo qual a gente está passando, para que a gente abrace essas questões de diversidade, no sentido de entender que, sem deixar de lado a razão, o raciocínio, não é por causa disso que a gente vai abandonar todos os conceitos que temos, mas usar a empatia para se aproximar do outro com curiosidade e aprender através dessa curiosidade. Por que você pensa assim? Puxa, isso é diferente. De onde você é? Eu sou a Tunísia. E lá a gente age assim, 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 assado. Então, coisas que para você poderiam significar malcriação, má educação, significam numa cultura diferente, completamente diferente. Então, a curiosidade traz para a gente essa aproximação. A curiosidade traz para a gente a fraternidade. Traz a gente se reconhecer no outro em valores que são os valores essenciais do humano e que faz com que a gente evolua. Só para voltar nessa questão, por isso que eu acho que tão importante é essa abordagem nos dias de hoje, porque ela está mais do que necessária para os dias de hoje, para a gente conseguir olhar e entender que algumas pessoas estão tão fixadas naqueles conceitos que estão sendo derrubados que se sentem perdidas. E que por isso se agarram a certos conceitos que eram válidos, como a violência para a defesa própria. Então, fala assim, eu vou violentar o outro antes que ele me violente. Eu vou me armar porque assim eu tenho minha segurança. Então, se agarra em sentimentos que são tão retrógrados, tão ruins, tão antigos, que não se justificam para os dias de hoje. Quando a gente começa a se abrir para essas questões e começa a questionar de fato isso e comparar isso com aquilo que é valor para a gente. Se a gente usa a religião para definir valores, que são os valores que a gente adota, Afinal de contas, se o Cristo é o nosso modelo, o que Cristo dizia? O que ele diria a respeito disso? O que ele faria em relação àquele que está caído? Será que ele diria para todo mundo, se armem para poder se defender? Ou será que ele diria, abracem as pessoas que estão necessitadas, independente de serem ricas ou de serem pobres? Porque muitas vezes ele demonstrou justamente para os pobres, quando ele ia na casa do rico, almoçar na casa do rico, e era condenado, porque você está indo almoçar numa casa de uma má pessoa. Falou, não, por que má pessoa? Não, porque ele é rico, ele é cobrador de impostos. Não, mas eu estou vendo alguma coisa a mais dele. Então, Cristo usava o conhecer a pessoa na sua profundidade, não na sua aparência, não na sua limitação. E essa questão que a gente precisa dizer, se isso é um valor que a gente carrega, está na hora de começar a colocar esses valores em uso na nossa conduta diária, na nossa maneira de ser. E começar a perceber, como nesse capítulo, que simpatia e antipatia, só demonstram maneiras diferentes de pensar, mas que podem ser compreendidas de maneira diferente se a gente usar a empatia para poder se aproximar e entender aquilo. De novo, pode ser que eu entenda que realmente, embora aquela pessoa pense de maneira diferente, eu não penso como ela e não vou me aproximar dela para me defender. Se eu sei que se eu descubro que a pessoa é uma pessoa violenta, que pensa de maneira completamente diferente de mim, tem valores diferentes dos meus, eu simplesmente evito a pessoa. Isso significa inteligência. Agora, eu posso também descobrir que aquela pessoa não é tão ruim quanto aparenta ser, que ela não é tudo aquilo que eu imaginava que era, e que ela só tem uma maneira diferente de pensar. E que pode ser, em algum momento, se eu conseguir entender a maneira de pensar dela, me acrescentar alguns valores que eu não tenho, que eu não conheço, e que talvez me enriqueçam como pessoa, me enriqueçam como espírito. De maneira que, se o objetivo da existência é fazer com que a gente aumente o número de amigos, com que a gente aprenda a amar e se coloque cada vez mais, a gente só vai conseguir viver num mundo mais feliz, num mundo de regeneração, se a gente conseguir se dar bem com todas as pessoas que estão à nossa volta e compreender que a imperfeição faz parte do processo. Da mesma maneira como nós somos imperfeitos, outros são imperfeitos. E se a gente tirar essa distância que existe em relação ao outro, a gente consegue conviver muito melhor e muito mais agradavelmente. Então, essa é a questão. Com isso a gente encerra esse tema de hoje. Semana que vem, então, a gente volta com o tema ainda desse mesmo capítulo, com esquecimento do passado. Então falamos do Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E hoje
falamos do tema simpatia e antipatias terrenas. Até lá!